Meus amigos sindicalistas, cara, olha aí. João Maciel, comandante aí da luta dos trabalhadores em educação. E daqui a pouco, no segundo bloco, teremos o Sandro Falcão, da luta aí dos trabalhadores rurais, do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais. E já nós vamos tratar, né, um pouquinho da vida desses companheiros, desses camaradas aí. Se não quiser anotar alguma coisa, aqui tem um trequinho aqui. E aí nós vamos já bater um papo com eles aí, falar da vida deles, falar da luta sindical, como é que Tarauacá hoje, né, um dos municípios onde a luta sindical é mais forte, principalmente na área urbana, com o Sindicato da Educação, e na área rural, com o Sindicato dos nossos trabalhadores e trabalhadoras rurais da agricultura, né, que é agora é STTR, umas coisas assim, mas é o Sindicato Rural, o velho e cansado Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Antes da gente iniciar, né, eu quero agradecer aos patrocinadores, os colaboradores, né, e também dizer que na semana que vem nós vamos ter aqui uma roda de conversa, né, da Janaína Furtado com as nossas influenciadoras, né, nossas influências, as nossas criadoras de conteúdo para a internet, que hoje, né, cada um com milhares de seguidores, né, pessoas que incorporaram essa atividade, né, na vida. Vamos ter aí Charlete, Catiana e outras influenciadoras aqui em Tarauacá. Mas deixa eu agradecer aí a DBV Juruá, nossa querida Ivete Damasceno. Olha a água cristal, essa água aqui especial, é lá na DBV Juruá. Os produtos da Coca-Cola, você encontra lá. Também tem a Fanta e outros. A DBV Juruá fica ali, bem na Galeria Ricardo. Você compra para revender, faz um preço bacana, né? E você compra também para o seu consumo. Vá lá e daqui a pouco nós vamos ter a vinhetinha aí no intervalo para que vocês acompanhem direitinho, anote aí o contato, enfim. Cara. Agradecer a Vitória Eletro do meu amigo Zé Dias, a nossa genuinamente loja de imóveis e eletrodomésticos tarauacaense. Surgiu quando Zé Dias ainda empurrava um carrinho vendendo, um vendedor ambulante na rua, vendendo balde, vendendo bacia, vendendo esses trecos aí que o pessoal vende na rua, né, ganhando dinheiro com isso, e transformou-se num dos grandes empresários, com lojas aqui, Cruzeiro do Sul, enfim, cara. Drogaria Vive Bem, a do meu amigo Bubu, né, que atende vocês ali, toda aquela comunidade de Tarauacá, especialmente ali no bairro da Praia. Está sempre um movimento ali na Drogaria Vive Bem. Bubu faz um preço sempre camarada, quando a pessoa tem dificuldade ele facilita o pagamento, enfim. Marcenaria Império Russo, meu amigo Leandro Abreu, grande Leandro Abreu, fazendo móveis aí, produzindo móveis mais importantes aqui, inclusive para exportação. O homem é fera, e a galera que trabalha com ele mais fera ainda. Restaurante Paris Garden, do meu amigo Marcão, lá em Rio Branco. Não sei se o João Marcel já foi lá para comer o peixe cru, mas qualquer dia ele vai. A Mediacre é a oficina, aliás, a clínica do meu amigo Dr. Genilson, né? Ele e a esposa dele comandam essa clínica com um monte de profissionais, cara. Muito legal. Mediacre, se você for em Rio Branco, procure a Mediacre. Principalmente o pessoal que quer fazer trabalho de estética, de limpeza, né? Em 2 minutos tirar no sinal do nariz da Janaína, que era um sinal parecido com uma verruga, o doutor deitou ela lá, meteu um treco lá, um laser, tá zerada. E também essa questão de emagrecimento, né? E a Idenet, a melhor internet, está na casa do meu amigo da Idalina, né? E do Delmar. Idenet, a Idalina e Delmar. E se você quer um trabalho, né, especial de criação aí da sua empresa, do serviço que você oferece, do seu negócio, Igor Costa, nosso programador especializado nessa área, 99916-3122, 99916-3122, faça contato, ele produz aí o seu material. E aqui do podcast, se quiser ser parceiro, 3977-5176, fala comigo, ou 3977-6041, fala com a Jana Furtado, a minha parceira aqui também do nosso encontro marcado. Muito bom, né? Quero dizer que nós estamos ao vivo pelo YouTube. Muito obrigado você que está nos assistindo já pelo YouTube. Estamos ao vivo pelo Instagram, a página, né, do Acioli TK. Acesse aí o nosso Instagram. Pela Nova Era FM, meu amigo Luzivan está lá comandando o som. Você que está nos ouvindo aí em qualquer lugar da cidade, abraços.
e pela Web Rádio Giovanni Acioli, muita gente plugada no nosso aplicativo aí e nos acompanhando pela internet. Vamos começar então com o João Maciel, começar a bater um papo com ele aqui, meu amigo João. E aí, João, cara, como é que tu tá, meu parceiro velho? Prazer te receber aqui. Nós tivemos na edição antiga do podcast, que era lá na Coab, agora é aqui. Vamos atualizar aqui as informações. Tá tudo bem, João? Tudo certinho, meu professor Acioli. Boa tarde aí, boa tarde aos amigos do podcast Encontro Marcado. É um prazer nós estar por aqui mais uma vez, Acioli, prestigiando esse canal de comunicação aqui de Tarauacá, importante para Tarauacá. Formação é tudo, e você tem informação, você já está acima de um patamar. Como diz o Bruno Henrique do Flamengo, nós estamos no outro patamar. É isso, cara. João, mano, eu queria que tem uma geração inteira, né? Nós temos várias gerações, geração inteira que construiu nessa luta do sindicato aqui em Tarauacá, do Sinteac, mas tem uma geração inteira que não acompanhou, não tem nem ideia, né? Por isso que eu estou aqui para contar essa história. Mas antes de falar um pouquinho de ti, para as pessoas te conhecerem, né? Ver mais tu na liderança dos movimentos, no programa do Sinteac Rádio, nas redes sociais, chamando o povo para a luta, organizando as assembleias, negociando com o governo, e de vez em quando no pagode do Maciel, daqui a pouco vamos falar disso aí, mas fala um pouco do João. Quem é o João Maciel? De onde veio o João Maciel? Professor, nós morava ali no bairro da Praia, né? Pertinho do Chega Mais ali, pertinho da casa do seu Rames ali. Minha família é uma família muito grande. Família aqui em Tarauacá, eu tenho muitos irmãos. Aqui em Tarauacá a gente tem muito irmão, uma família grande. E a maioria dos irmãos, assim, olha, tudo é educadores. Advindo da educação. Você podia ver minha irmã Fátima Marques, ex-esposa do então prefeito Adilon Vitorino. Você pode ver a Natalícia ali, mora pertinho da Dizia ali também, professora antiga, inclusive a mais velha dos meus irmãos. Alcimar Maciel, rapaz, foi delegado de polícia pela uma porção de tempo, escrivão. A Nazeli também, e outros irmãos que moram fora daqui do estado, uma família muito grande. Perdi o pai muito novinho, eu mamava, eu tinha 7 meses quando meu pai faleceu de hepatite, faleceu em Rio Branco. Até hoje ninguém sabe nem onde é que ele foi enterrado, o local. Naquela época eu tinha muita dificuldade, né? Feito isso, minha mãe, quando meu pai faleceu, ele foi embora. Ela foi embora, ela não era daqui, era de Cruzeiro do Sul, e ela faleceu já também, há um bom tempo já. E eu fui criado pelos avós lá no bairro da Praia, com uma porção de irmão dentro de casa, de outros irmãos dentro de casa. Mas nós vemos do pai, família muito humilde ali, tive a oportunidade de muito cedo prestar concurso público e já passar no concurso público da educação. Me tornei professor muito jovem, 19 anos, já era professor. Você, a tua juventude foi no bairro da Praia, com toda aquele romantismo que nós tínhamos no bairro da Praia, né, do futebol, da música, né, de reunir aquela galera assim. Foi uma juventude, claro que nós temos as pessoas que se perderam um pouco, né, e daquela época já havia os caminhos ruins para seguir, mas tu seguiu firme, né? Sim, Acioli, ali no bairro da Praia, um encontro do Muru com Tarauacá, os dois rios ali, a gente correndo, brincando naquela praia, futebol, violão, aquela rodada boa, com a meninada ali da praia, uma época de muita dificuldade, que também já existia a criminalidade naquela época, a gente tinha tudo para ser bandido, mas a escola, a educação salvou a gente, acredito que foi o que me salvou, a gente tinha tudo, eu tive muito irmão, inclusive amigos assassinados pela criminalidade na época. Mas a educação, acredito que nos salvou. A tua militância política começou tu ainda muito jovem, João, para militar nos movimentos políticos, nas grandes disputas políticas que nós temos aqui em Tarauacá, e tu sempre participou como jovem, depois já participa como já uma pessoa já consolidada, mas foi a partir, né, dessa juventude que tu entrou, né? Eu gostei muito, muito cedo. Você conhece, você sabe disso, é um pouco mais velho que a gente, e foi, inclusive, eu não posso deixar de citar isso, as pessoas, alguns não gostam, mas foi um dos mentores da vida política, da vida ideológica, cidadã da gente. Você foi um dos responsáveis ali, muito jovem,
fui ali para o Sindicato da Educação. Se o Eurico estivesse aqui, ele ia dizer que eu te introduzi, né? Pois é, você, o então deputado hoje Edivaldo Magalhães, ex-deputado Moisés Diniz, Luiz Meleiros, os amigos que a gente tinha, e a gente foi se criando naquele movimento, desde o movimento estudantil, o JS, e chegamos no Sindicato da Educação. Cheguei até a ser também o presidente do DCE da UFAC, na minha época que eu sou formado em Educação Física pela Universidade Federal do Acre, pós-graduado em Gestão Escolar, mas a gente daí foi para o Sindicato da Educação, inclusive parte disso, você foi um dos mentores que convidou a gente para lá muito jovem. João, e o futebol, né? O Albani cobra até hoje, né? Tu disse que foi um dos grandes atacantes, vou tomar um retorno aí, mano, um dos grandes atacantes do bairro da Praia. O Albani até hoje cobra aí uma foto, um vídeo, uma coisa que ele nunca viu. E até que um dia desse apareceu uma foto no time, mas estava todo mundo e tu mais se afastado um pouco. Conta aí. Não decolou não a foto, né? Não decolou não. Não, poxa, eu joguei muito tempo no Praia, o menino também entrei no Praia, o Hilário era nosso técnico, eu tinha uma habilidade que eu corria muito, era muito rápido. Talvez não tinha habilidade muito de driblar, mas eu fazia muitos gols em virtude disso, de eu ser rápido. Eu joguei com o Manuel Monteiro, foi meu parceiro no ataque do Praia já. Até o Wellington Bajal chegou a jogar no nosso time. Eu cheguei a jogar contra o Manuel Monteiro no Master ainda, e eu fiquei impressionado que era o único centroavante que corria de lado. O Manuel Monteiro não corria de frente, era de lado. Era igual o Siri. Nossa senhora, é ruim de marcar. Lado. Mas joguei no Vasco também, cheguei a jogar no Vasco. Foi os 2 times de campo, eu sempre gostei de campo, eu não gostei de salão. Mas joguei com uma porção de tempo no Praia, rapaz. Rociel, vamos falar agora, né, do teu ingresso na educação. Como foi esse processo, né, para tu se tornar professor? Porque não é fácil não, um camarada que nasce no bairro da Praia, de família humilde, vencer na vida pelo estudo, né, e se tornar um professor importante que nem tu é hoje, né, Marcelo? Sim. Como eu te falei, eu prestei concurso, saí do ensino médio, já prestei concurso pelo Estado, já fui contratado. 3 anos, 4 anos depois, ainda no governo do então prefeito Jazone, eu fiz concurso para a prefeitura de Tarauacá. E também a gente passou no concurso público, muito bem classificado em ambos os concursos, e daí então, meu irmão, a vida tocou na educação, dei aula, eu estava vendo essa semana, professor Cioli, faleceu o nosso amigo Antônio Silva, lá do Ipé-Paconha, servidor antigo da educação de Tarauacá, ele era... O mais honrado daquele bairro, daquela área. Então, a minha primeira lotação, eu fui dar aula lá numa escola que era do lado dele, tu deu aula lá também, não foi? Minha primeira lotação em 1985, na Canela, né? Escola de madeira com 2 salas, né? Isso, a lama, eu, o João Rego, o Jorge Potó, fomos dar aula lá, nós dávamos uma aula lá. Não foi o Valder. O Valder, que foi presidente do nosso sindicato também. O Valder dava aula de 1ª e 2ª série, muito seriado, e eu 3º e 4º, era 4 turmas para 2 professores. Foi louco. Depois nós viemos para a escola Zé Augusto, mas foi lá. O Antônio Silva já era o cuidador da escola, já era o cara que... Zelador, cuidador. Ele tratava a escola como a casa dele. Né? O terreno era dele, tudo da escola. Ele era dentro do terreno dele, para dono da escola. Depois veio a escola Almirante Barroso, já foi criada mais na frente um pouquinho, já no início ali no campo da Anísia ali. E a gente continuou dando aula lá. Indo para o ensino médio, para o núcleo de educação, fui trabalhar uma porção de tempo na supervisão de ensino rural, também andando aí pela zona rural de Tarauacá, conheço muito a zona rural de Tarauacá. E veio o seu convite, junto com um grupo de amigos que já eram da educação, para a gente ir para o Sindicato da Educação. A gente já estava na militância e fomos para lá, ficamos lá um tempo. Depois você me convidou para me ser vice-presidente seu. Eu me tornei vice-presidente, depois me tornei presidente e você foi meu vice. Foi legal, então, a dobradinha. Pois é, a gente fez a dobradinha e agora você resolveu entendeu que naquele momento a sua contribuição você já tinha dado para a educação e a gente estava meio em meados da luta e a gente assumiu aquilo ali. Veio o professor Lauro, veio Eurico e a gente ficou lá, passei um tempo fora, fui ajudar ali na prefeitura, a convite também. Secretaria de Cultura, foi uma época boa. Um momento importante, né, para Tarauacá. E a gente ajudou lá, e depois veio o convite de novo, para o retorno para o sindicato, a gente saiu de lá. Veio o retorno de lá e a gente foi eleito, e estamos agora já finalizando esse mandato. Como é que é o sujeito bem jovem, que nem tu entrou no sindicato, né, e logo depois, com um tempo de batalha, de luta, de grandes movimentos aqui nós pelo Sinteac,
nós enfrentamos tudo que tu imaginado que está assistindo a gente, que é a diversidade, né? Prefeitos que conversavam, prefeito que não conversava, prefeito que não queria nem saber de sindicato e tal, mas sempre, né, é uma escola política. O mesmo grupo político, né, que fundou o Sindicato da Educação em Tarauacá continua até hoje na direção. É incrível como esse grupo ganhou a confiança dos trabalhadores em educação e todas as eleições que tivemos no Sindicato da Educação, nunca um dos nossos, do nosso grupo tirou menos de 70% dos votos. Dá um livro, né, e a confiança que se instituiu, que se ganhou dessa galera da educação é incrível. Nova geração estão tudo aí, né, e continua com a mesma pegada. Quando chama para a rua vai todo mundo, quando chama para negociar o pessoal negocia, quando vai para o cacete vai todo mundo. Uma experiência muito, muito boa na vida, né, Marcelo? Olha, o Sindicato da Educação em Tarauacá tem mais de 40 anos. Foi fundado aqui pelo então deputado Edivaldo Magalhães, Moisés Diniz, você, um grupo, depois você assumiu ali, né? Mas você falou, é um sindicato aguerrido que quando a gente chama, a nossa categoria responde. E a gente deve falar disso daqui a pouco, das conquistas, mas os resultados desse grupo que diria sindicato, eles aparecem, não fica só na lorota, na conversa não, eles aparecem e a gente vai poder tratar disso daqui a pouco, dos resultados de fato que a gente sempre demonstrou desde toda a história que você falou aí do nosso sindicato. Muito bom, estamos conversando com o João Maciel. Daqui a pouco tem o meu amigo Sandro Falcão, jovem presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais. Sandro Falcão é filho de saudoso Ciderina. Bater um papo aqui muito legal daqui a pouco da luta do nosso sindicato. Um sindicato histórico aqui no município de Tarauacá. Mas, João, vamos agora, né? O Sinteac, eu me lembro de uma época, nós não vamos falar aqui de prefeito, nem de prefeita, nem de ninguém, uma época em que é uma crise muito grande, nós tivemos aí uma vida muito difícil dos servidores, coisa de meses de salário atrasado, de ano, de 10 meses, de 8 meses, de gente com 20 meses, com 5 meses. E naquela época, quase todo dia, ou quase toda semana, nós tínhamos o Sinteac fazendo protesto. Lembra da famosa Brasília Amarela? Aquela foi uma época difícil, não foi, Diogo? Foi uma época difícil. Eu lembro, recordo, eu muito menino. O Boca de Ferro que chamava. Boca de Ferro, mas teve um momento, você não vai citar nomes, que não é interessante, eu costumo falar assim, inclusive hoje, a gente amadurece bastante para dizer assim, eu não quero saber quem é o culpado, vamos resolver os problemas. O culpado a gente depois conversa com ele, mas vamos resolver o problema. Ou seja, então, naquela época, você, teve prefeito que chegou a puxar a arma para sindicalista. O revólver era uma seda, o cano desse tamanho, eu me lembro. Chegou a puxar a arma para sindicalista, isso não existia. Hoje não, a gente consegue, na mesma negociação, conversar bastante, mas foi uma época difícil. Isso não foi, mas você viu. Isso não foi em lugar escuro, não, foi em frente à prefeitura. Foi em frente à prefeitura. Né? Mas assim, olha assim, mas aquilo você viu como a educação sindical, tudo. Meu Deus, um aprendizado de Tarauacá hoje, assim, olha, o nosso movimento, ele raramente se toma uma decisão do nosso sindicato estadual sem consultar Tarauacá, sem ouvir nossa opinião, sem chamar nós lá, o respeito que nós temos. Desculpa, eu tenho que falar, mas você foi candidato a presidente do nosso sindicato estadual. Você saindo daqui de Tarauacá, um movimento pequeno, à vista de Cruzeiro do Sul, Rio Branco, e nós batemos na trave. Por falta de articulação nossa ali, porque nós também estamos para frente, nós aqui em Tarauacá, então nós quase dirigimos o nosso sindicato estadual. Quando saiu o resultado da urna de Tarauacá, da eleição de Tarauacá, o pessoal que disputava com a gente só pode ter sido roubado. Foi 98% dos votos aqui. Coisa que nós incrível. Foi um negócio muito louco, foi aquela eleição. Minha Nossa Senhora. João, vamos falar agora das conquistas, né? Não é fácil a luta, não é brincadeira. As pessoas acham que quem está no sindicato não trabalha, né? O cara abre mão de regência, o cara abre mão de penduricalho, o cara abre mão de aposentadoria, né, mais rápida, e o sujeito passa por isso. Mas isso, quem está no Sinteac ou no outro sindicato sabe
né, que vai ter que ouvir isso de alguém, nós não temos assim, a unanimidade, né, e as pessoas mais desinformadas, elas tendem a falar isso e repetir, né, e desinformar as pessoas. Como é que tu lista aí de maiores conquistas nesse período que tu acompanha a luta do Sinteac aqui? Antes de eu entrar de fato, assim, olha, você falou uma coisa que é importante as pessoas que estão nos ouvindo ouvirem. Nós que estamos ali no sindicato, que nos colocamos à disposição, nós sabemos dos prejuízos, inclusive financeiros, que a gente tem. A gente perde, o professor hoje ele tem direito a uma aposentadoria especial, que ele trabalha 5 anos a menos. A gente, por estar lá, a gente perde essa aposentadoria, eu vou ter que trabalhar 5 anos a mais. Tem regência de classe, VDP disso, VDP daquilo, essas gratificações, a gente não ganha isso. É fato, o que a gente ganha lá é o nosso salário. A gente simplesmente, se é um benefício, a gente fica à disposição da luta. À disposição da luta e não sei se é um benefício de não ir para a sala de aula, que talvez não seja, que eu sou professor de educação física, até gosto, mas houve uma necessidade da luta e a gente está lá, então é fato, quem está nos ouvindo, a gente não ganha nada, camarada, pois está lá, a gente se dedica à luta e às vezes é muito cobrado e é muito mal reconhecido, ninguém nem espera, né, senhora? Reconhecimento, você que teve, ninguém nem espera, mas esperam que pelo menos a pessoa respeitasse, né, a luta da gente. Mas assim, meu professor, se a gente fosse destacar, fazer um relato de destaques, eu falava hoje de manhã com o nosso vice-presidente, o professor Nonato, e dizia para ele que nós temos um PCCR. 75% dos municípios no Brasil não tem um PCCR, que é um plano de cargo, carreira e remuneração. Que aquilo nos dá, é uma lei que cuida dos trabalhadores na educação nos seus municípios ou estado. E isso, assim, olha, quando você tem um PCCR, tipo esse piso do magistério que é anunciado anualmente, quando vem um reajuste daquele, tu pensa que é só aquele pouquinho, não, porque ele é jogado em cima do PCCR, do plano que nós temos. Então, o que tu pensa que pode ser um reajuste de R$100, vai para 500 de repente. Para todo mundo, vai para 500, porque nós temos PCCR. Ou seja, então, eu acho que uma das maiores conquistas que nós tivemos, você ainda estava ali no sindicato, foi em 2005. Inclusive, a nossa luta hoje é para revisar esse nosso PCCR, porque ele já está meio que caduco. Foi importante para aquele momento, inclusive a gente ainda sobrevive dele, viu? Esse PCCR, ele que ainda está em evidência. Evidência, ele está em vigor, né? Em vigor, né? Isso. Então, assim, olha, esse foi o nosso principal ganho, a nossa principal vitória que nós tivemos. Foi e eu lembro assim, olha, que você estava lá e eu era bom de datilografia, e eu numa máquina velha daquela datilografia, eu datilografava ele e você, a gente atrás de pedaço de um estado, de um município, pegou para poder fazer o nosso. Montamos. Alguma coisa. Nossa máquina de bater marca, aquela era das mais avançadas que a nossa. Ainda tem ela lá, eu acredito que ainda tem ela, de fita lá. Ou seja, então foi ali que o plano foi digitado. Ele foi gerado ali, o nosso PCCR, que é válido até hoje e é um sucesso, inclusive em outros municípios. Depois da sua veio a nossa lei de gestão. Eu tenho que dizer uma coisa sobre o nosso PCCR, que naquele momento a gente fez um PCCR que podia até não ser uma realidade para aquele momento, em 2005. Só que nós fomos tão inteligentes na época, senhora, que nós tínhamos um percentual muito alto de professores, só tinha uma turma formada em nível superior aqui em Tarauacá, que inclusive era a tua turma de pedagogia, que antecedeu o PCCR. Então, nós pensamos no PCCR parcelado em 3 anos. Por quê? Porque nós já estávamos na expectativa que as pessoas que eram professor iam se formar e iam fazer jus àquele novo salário. Eu sou um filho daquela luta do nível superior e do PCCR. E te digo, sabe por quê, senhora? Porque o meu salário como nível médio, na época, eu tenho um contra-cheque, ele está taxificado. Era R$700. Eu terminei 3 anos depois da minha faculdade, o meu salário dobrou para R$1.400. Olha só. Então, nós fomos inteligentes naquela época do PCCR. Nós conseguimos, inclusive, fazer um tal de pró-funcionário, junto com o governo do Estado, que nós fomos aplicar as provas aos servidores de apoio administrativo para poder também subir na carreira. Você lembra disso? E eu posso dizer assim, olha, dentro dessa luta, além do nosso PCCR, a lei de gestão dos diretores, que nós estamos aperfeiçoando agora, assim, olha, lei de gestão que cuida do quadro de gestão das escolas. Nós conseguimos fazer que naquela época,
assim, olha, diretor não era eleito, era indicado, né? Era pelos prefeitos, pelos governadores, e não, agora é eleito pela comunidade escolar. Sabe o que nós estamos fazendo agora? Nós estamos colocando que servidor de apoio também vai ser eleito pela comunidade escolar. Assim, no Estado já é essa possibilidade. Já tem, o Estado já tem. Nós temos 4 servidores de apoio aqui em Tarauacá que são gestores, vamos fazer no município também. E o salário deles está bem, é corrigido anualmente, está muito bom a situação de gestor de escola aqui em Tarauacá. O curso de nível superior, assim, olha, eu lembro como se fosse hoje, que eu digo porque eu fiz, a luta que foi. Então veio o núcleo de educação local, disse que nós íamos ter 75 vagas para formar um total de quase 1.000 professores aqui em Tarauacá, era 75 vagas. Nós questionamos, juntamos a categoria, você estava à frente junto comigo lá, e os demais camaradas que estavam lá naquela época, e houve uma luta muito grande, professor Ascioli, para se aumentar essa vaga. E naquela época não existe, não tem como, não temos capacidade, só tem como formar 75 pessoas. Movimentamos a nossa relação dentro do Estado. Ou então, nós temos que dizer, o então deputado Moisés Diniz, o então deputado Edivaldo Magalhães, que foram nossos parceiros. Reunimos o restante dos outros sindicatos em Rio Branco. Sabe o que aconteceu? Sandro, que um abraço para você que está aqui, vereadora Janaína, que já está por aqui presente também. De 75 pessoas, Janaína, que eles formaram 250. Quando ninguém acreditava, 250 se formaram em nível superior, graças à luta do sindicato. E pasme, não foi só em Tarauacá, não. A nossa luta se estendeu para o Acre todo, não foi isso assim, olha. Naquele momento, todo mundo quase se formou em nível superior. Foi uma bênção. Não, aquilo ali foi uma conquista inigualável, porque quando você formava, o salário dobrava, né? O cara que sai de R$750 para 1.400, o sonho, tá era entendendo? muito show aquilo ali. Assim, olha, outra conquista grande, meu irmão, foi a nossa sede. Hoje nós temos um espaço aqui em Tarauacá invejado. Eu lembro quando eu cheguei ali, que você me convidou para lá, era um quartozinho com 2 salas, uma recepção, não era isso? E uma cozinhazinha para a menina fazer o café. Hoje você vai lá no Sindicato da Educação em Tarauacá, é uma estrutura invejável que ninguém tem aqui em Tarauacá, no centro da cidade. Fruto de muito esforço, de muito comprometimento, dos recursos que o nosso associado colocam ali. A gente respeita. Você sabe, ninguém tira de lá R$1. É dos trabalhadores em educação investido lá. Não podia deixar que o nosso principal, que aí eu faço questão de destacar, é o nosso comprometimento com a luta. Nós nunca recuamos. O Sindicato da Educação em Tarauacá, com todos os presidentes que já passou. Olha, nós já tivemos aqui prefeitos e gestores de quase todos os partidos, de direita, de esquerda, todos nós fizemos greve, assim, olha. Jazone, greve nos coros dele. Vando Torquato, greve nos coros dele. Marilete Vitorino, greve nos coros dele. Rodrigo Damasceno, greve nos coros dele. Depois volta Marilete de novo. Neia, greve. Nós tivemos um problemazinho, que eu não vou entrar no mérito, mas ninguém podia muito fazer greve, porque a gente ia logo para a justiça, que foi um erro muito grande da gestão. Mas todos, houve uma manifestação muito forte do Sindicato da Educação. Inclusive, agora mais recentemente, assim, olha, eu tenho que destacar, porque é muita coisa. E o Rodrigo, no novo mandato, disse: Carlos, nada de greve, atende o pessoal aí. Atende. Nós fizemos uma mesa de negociação que a gente está conseguindo avançar, e avançamos muito. Assim, olha, na maçonaria, o Sindicato Tarauacá conseguiu mobilizar toda a sociedade tarauacaense, puxou aquilo ali, do funcionário público, do empresário, do estudante, dos sindicatos rurais, todo mundo, as escolas, o maior ato público, eu acho, da história de Tarauacá, pela luta pela universidade, vereadora Janaína. Nível superior, hein? Nível superior, vim para Tarauacá. Naquele momento não foi possível implantar um núcleo da UFAC aqui em Tarauacá, mas foi implantada uma sede já funcionando, uma espécie de braço, veio para cá, o IFAC, né? Também veio, né? Agora o IFAC foi a nossa maior conquista. A pessoa que está estudando hoje lá no IFAC, quem é professor, ele não sabe do tamanho da luta que foi para o IFAC. Foi um dos primeiros IFAC do Brasil, um novo programa do governo Lula naquela época, e Tarauacá foi um dos primeiros a receber uma sede do IFAC. E hoje é sucesso. Deixa eu te falar, eu tenho uma foto. Eu tenho uma foto, o Eurico, e o topógrafo e o engenheiro do IFAC. Aquela área de hoje é o IFAC, está urbanizada ali, isso era mato. E nós lá dentro, medindo, e nós já comemorando que estava vindo isso. Claro, foi muito show aquilo ali. Olha, gente, eu queria só listar aqui, porque as pessoas que não acompanham, ou que acompanham e não se interessam,
Tarauacá, na área da educação, por conta da existência de um movimento sindical organizado, nós temos um plano de carreira. Hoje os servidores da saúde do município lutam, sonham em ter um plano de carreira. Como disse o Maciel, na época o plano de carreira não foi o sonhado que a categoria tinha, mas foi um plano. A gente dizia, nós precisamos de um plano, né? Não vai resolver agora, mas nós precisamos de um plano para dizer assim, vamos melhorar o plano? Quando não tem plano, você nem o plano você melhora. Tem um plano de carreira, tem uma lei de gestão, né? Tem o Estatuto dos Servidores Públicos do município, que foi luta do sindicato. Muita gente só agora compreendeu a importância daquele estatuto, né, para dar direito a outras categorias ter plano de carreira. Nós temos o Conselho Municipal de Educação, nós temos um plano municipal de educação. Então, o município, ele é assim, o Tarauacá, nesse aspecto aí, ele tem, assim, um avanço muito grande. Nós temos hoje um secretário de Educação, que é um professor, né, com experiência de já ter sido gestor, e hoje é um cara que chama o sindicato para conversar. Ainda essa semana a gente conversava aqui com o Abimael, que é o subsecretário, ele disse, nós estamos numa fase tão boa, que nós estamos chamando, às vezes, o sindicato, rapaz, bora negociar, né? Então, assim, é um núcleo de debate que criou-se, e isso é muito importante. E, Maciel, você falou da sede do nosso sindicato, né, uma sede social com 2 piscinas, um centro de eventos moderníssimo que todo mundo usa, né? É uma sede administrativa top de linha, um auditório, uma praça, né? E, além disso, nós precisamos falar dos projetos sociais. Eu queria que tu falasse aí dos projetos sociais do nosso sindicato, porque além disso tudo, da luta política, além, né, da organização dos trabalhadores, dessas lutas todas, que não é fácil, as conquistas que não são resolvidas na negociação, a assessoria jurídica sindical vai para a justiça, tanto que tem muitos resultados aí. E tem os projetos sociais, que pouca gente sabe, que o Maciel vai listar aí para nós aí. Tudo que tu falou já podia estar bom, né? O sindicato era forte, já estava ok, mas aí nós achamos que não está bom. Nós podíamos contribuir mais com o município. Nós temos que dar nossa parcela e contribuir para a juventude, para o jovem, para a sociedade tarauacaense. Então, assim, olha, você sempre gostou dessa área cultural, dessa área esportiva. Inclusive, nós tivemos outro dia a corrida pedestre do Dia do Trabalhador. Quem fundou, né? Foi o sindicato, quem criou essa modalidade. Cara. O Rachão, o maior campeonato amador do estado do Acre. Quem criou e iniciou as primeiras etapas foi o Sindicato da Educação. Ou seja, então isso para mim... Festival da Canção, anos e anos organizando. A 22ª edição, olha. Nós organizamos bem umas 12 edições ainda pelo Sinteac. Foi, somente o Sinteac. A maioria dos festivais, né, que agora com Mário, Toca Raul, com outros parceiros, mas a gente sempre está lá à frente, quando apoiando, realizando ou ajudando. Então, assim, olha, nós temos aqui, nós desenvolvemos lá no sindicato aula de violão e teclado. É um sucesso, é um sucesso. Vai lá agora que tu vê lá um monte de criança aprendendo a tocar violão. Não tem nem vaga mais. A gente atende 80 crianças e queremos atender mais. Nós estamos agora criando aula de canto para quem gosta de cantar na igreja, no banheiro, vereadora Janaína. Eu vejo você fazendo as coisas lá na sua casa, um almoço para o professor assim, olha, você lá cantando. Tem que fazer aula de canto lá no Sintac para educar a voz também. Estamos retornando agora a nossa escolinha de futebol. Vamos atender 180 crianças com camisário, brusinha, escolinha de futebol. Nós temos aula de dança, step, funcional. Se você for agora lá, senhora, nesse momento tu vai ver um monte de velhinhas, senhorinhas, nossas amigas da educação mais antiga, fazendo hidroginástica lá na piscina. Hidroginástica, tá entendendo? A Marlia vai... Tu faz lá, né, Marlia? A Marlia tá aqui, faz lá também. Olha, senhora, você falou aqui, nós temos um amparo judicial com os nossos advogados, que hoje, só de Tarauacá, nós temos mais de 3.000 processos judiciais. Toda semana sai um monte de processo. Só que é pago direto da justiça, então ninguém nem sabe. A gente sabe alguns, mas é muito processo. Demora? Demora. É amorosidade. Nós tínhamos um processo aqui do Plano Bressa, assim, olha, que você foi um dos mentores desse Plano Bressa, na época, demorou 33 anos. Eu era um dos contemplados. Eu era um dos contemplados. E receberam. Receberam. Teve pessoas que faleceram, o filho recebeu, o neto recebeu, mas recebeu. Demora, mas sai. Nós temos agora, assim, olha, nós estamos atendendo com oftalmologista. Cada mês vem um oftalmologista, atende em torno de 60, 70 pessoas.
Nós não tivemos condições ainda, vereadora Jaina, de fazer gratuito, mas nós fazemos um preço bem em conta que dá para a pessoa pagar. Dá para a pessoa pagar. Sabe o que não fazia agora, senhora? Nós estamos iniciando aqui um novo projeto, vamos levar para as escolas. Nós já atendemos um bom público do nosso associado, vamos levar para atender as crianças na escola. Sabe quanto é que vai ficar um óculos, pessoal? Para as crianças, tu que tem um filho, óculos simples, a linha branca, claro. Se quiser um óculos mais com lente, eu quero que isso aqui, eu quero que vê no escuro, eu quero não sei o quê. Clareia, que escurece com o sol, né? Que é para ler. Vai custar R$150 um óculos de grau para uma criança. R$150, isso não existe. E nós vamos estar apresentando aos nossos amigos. Nós temos nossos canais de comunicação, nossos grupos de WhatsApp, temos o nosso programazinho que é realizado a sexta-feira em parceria com a Rádio Nova Era 20 anos, FM 20 anos também. Tem 20 anos. Olha só, quem foi? Ele foi quem fundou, então ele sabe muito bem. Mas está lá, atualizado, com notícia da educação, sempre. Nós estamos, assim, olha, vivendo um novo momento do sindicato. Eu não sei como é que eu deveria falar, mas porque a gente sempre foi para a luta. O seu estilo, o meu estilo, a gente sempre foi desculpa a palavra, mas de enfrentamento. Fazer greve, ato público. Não, as prioridades sempre foram a mesa de negociação. Quando a gente percebia que a mesa de negociação não estava aberta, o prefeito, a prefeita, o secretário de Educação não estava aberto ao diálogo, aí você ia usar os instrumentos de luta, as assembleias, né, as manifestações. É a lógica, né? Hoje não, hoje nós estamos vivendo uma era diferente, onde você senta na mesa, negocia, você sabe quanto vem para a prefeitura, você sabe quanto servidor tem, você vai ali na internet, você sabe tudo, o secretário vai dizer para você uma coisa, você diz, não, estou sabendo disso aí, secretário. Antes nós não sabíamos quando vinha para a prefeitura, quanto é que o prefeito gastava. Hoje está mais claro, portanto, as coisas estão avançando. Né? Na mesa de negociação. Mesa, é bom demais. E nós estamos fazendo isso para... Está aqui a vereadora Janaína, que também é presidente da Comissão de Educação do município de Tarauacá, que sempre está presente nas negociações, que é importante a presença da Câmara, que vai para lá, para votar, para aprovar. E nós recentemente, fizemos uma assembleia essa semana, traçamos várias pautas, que a maioria, porque as pessoas às vezes não compreendem, mas estatutariamente... E na lei do nosso PCCR, o nosso mês de negociação é o mês de maio agora. Que é simbólico, inclusive, por ser o mês do trabalhador. Então, esse é o nosso mês de negociação. Mas, desde janeiro, muita coisa já adiantou antes de chegar no mês de maio. Então, nós vamos... A ideia é que nesse mês de maio nós pautamos vários pontos para levar para a gestão municipal, mas vários deles já estão avançando. Já avançou, né? Já foi para o jurídico, já vai para a Câmara, a vereadora já está acompanhando lá na Câmara e vai ser feito um pacote de anúncios de conquista aos trabalhadores, que vai desde o gestor ao servidor de apoio administrativo e ao professor. Vamos ter reajuste salarial, inclusive, era para ser feito em janeiro, mas vai ser feito agora em maio. Não tem problema. Aos nossos amigos trabalhadores da educação que estão nos ouvindo, os reajustes vão acontecer agora em maio. Talvez não sejam todos. É uma negociação, você sabe disso. Talvez não seja do jeito que a gente quer, mas vai ser muita coisa anunciada esse mês. João, tu tem que fazer o seguinte, no dia que a prefeitura for anunciar esse pacote aí, né, reúne todo mundo lá no Sinteac e, de preferência, acompanhado aí no som ao vivo com o pagode do Maciel. Conta aí sobre o teu pagode, Nicão, que nós estamos até esperando até hoje o convite. Tu trava. Só leva aqueles pagodeiros mais de elite e tal. Não, porque hora de descontração, fim de semana, né? A gente passa o dia todo na luta, né, ali na cobrança, sendo claro. Aí no final de semana a gente reúne os amigos, junta um equipamento de pagode aí, você sempre está lá, a vereadora Janaína está convidada também aí ao nosso pagode. José Gomes para quebrar umas cordas aí de novo. Gomes, né? Rapaz, J. Gomes, gente boa demais. Então, o pagode é bom, momento de descontração, muito bom o pagodezinho. Toca o pagode das antigas. Muito legal tua vinda aqui, um raio-x da luta dos trabalhadores de educação. Queria te agradecer, né? Vocês fizeram agora no final de semana, agora em maio, um belíssimo café da manhã para as mães, que já é uma tradição no Sinteac. Ali, além do café da manhã, tem um sorteio. No final do ano tem sempre uma atividade que reúne. Bingão, nosso bingão. Fechando o ano de luta, o Bingão do Sinteac, com grandes prêmios valiosos, e o pessoal vai lá, se diverte. Então, boa sorte, Marcel. Continue aí firme na luta. Marcel, não sei se foi cotado para
assumir algum posto maior aí, mas parece que ele disse, não, vamos continuar pela luta por aqui, mas depois a gente conversa sobre isso. Diogo, cara, foi muito legal, te agradeço. Deixa aí essa câmera aí para tu dar um oi pro pessoal da educação e fazer os teus agradecimentos aí, tá bom? Beleza, professor Ascioli, eu agradeço de fato e finalizo também, Ascioli, com um convite. Você falou do Dia das Mães e a gente sempre fez Dia dos Pais também, só que é aquela coisa mais simbólica. Então, aos papais, Dia dos Pais, nós vamos fazer uma comemoração também, os papais da educação associados ao nosso Sinteac. Vamos avisando aí para Janaína Furtado que o negócio é à noite, né, Marcelo? É mais barulhento. Com o pai, na beira os papais já é outra coisa. Viu? A gente tem que passar lá, tá vendo? Mas é isso, professor Ascioli, eu agradeço o espaço, é sempre bom estar por aqui, as novidades a gente vai estar sempre anunciando para você. Não posso deixar de reconhecer na nossa luta o diálogo que está tendo com a gestão municipal do prefeito Rodrigo. Você falou do secretário Carlos Abimael, com a Câmara de Vereadores, vereador Janine nunca nos negou. A Câmara, até nos momentos mais adversos, o professor Ascioli sabe disso, mas quando dizia assim, aos meninos do sindicato, os meninos da educação, nossas pautas sempre eram, até porque se não fosse, era Janaína, nós ia lá para frente com o carro, né, Ascioli? Então sempre houve o respeito e a educação sempre primou desse respeito. Um abraço, fiquem todos com Deus aí, a gente agradece muito, Ascioli. Já volto com o Sandro Falcão do Sindicato, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, aqui foi Maciel da Educação. Um abraço, gente, um minutinho, nosso intervalo, eu volto já. Quando um paciente chega no consultório querendo emagrecer, a primeira coisa que eu explico é que, para tratar o